Segundou, tia. Segundou. Segundou, gente. Boa tarde, quarto ano, nosso segundo horário. Tudo bem com vocês? Ei, Lulu, ei, Mariana. Ei, Augusto, Gustavo, Caio, Marco Antônio. Tudo bem com vocês? 401 e 402. Segunda-feira. Nós iremos para mais uma aula de geografia. Olha aí, ó. Como é que não vai ser o terça-feira, hein? Terçou! A gente tem que iniciar a semana da mesma forma que a gente finaliza. Quando chega sexta-feira, a gente grita assim, sextou, sexta-feira, uhul! Na segunda-feira precisa ser assim também. É segundou, segunda-feira. Isso aí. Glória a Deus, mais uma semana, não é verdade? Pessoal, olha o nosso versículo de hoje. E o recesso está chegando. Está chegando. Pois é. Pessoal, a Isabelle Murta quer falar e a tia não está ouvindo. Vai, Isabelle, pode... Eu não gosto de segunda. Não gosta? Nem terça, nem quarta. Nem Não, tem que gostar de todos os dias. Eu não gosto de segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Sexta tem que eu gosto, é o último dia da semana. Então vamos lá, pessoal. Desativando os microfones agora. No finalzinho da aula a gente conversa mais, certo? Olha o nosso versículo. Pessoal, a tia vai falar, e já foi falado nas outras aulas, que após a avaliação seria o livro 2, certo? Agora nós vamos iniciar a nossa aula, nós vamos desativar... Podemos descartar os livros. Nós vamos desativar os microfones, ninguém falando comigo, prestando atenção lá no nosso versículo. Fica lá em Salmo 100, versículo 11. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Nós sabemos que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor para conosco, ela nunca acaba, ela é eterna. E a verdade dele estende de geração em geração. Bora estudar, pessoal? Ó, aula online agora. Uhul, segunda-feira. Aula de geografia. Olha lá, a nossa aula do dia. Nós vamos trabalhar com o livro 2. Nós vamos trabalhar a página 124 até a 126. Depois nós vamos pular e vamos para a página 128 a 131. Certo? Então vamos lá que eu vou projetar para vocês o nosso livro. Todos aí com o livro aberto. Tia, eu só gosto dessa aula. Oi? Eu só gosto dessa aula, tia. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos iniciar o capítulo 1, a ocupação, página 124. Turma, acompanhando aí comigo. A ocupação do território brasileiro e a diversidade cultural. Observa aí essas imagens. Olha para vocês verem. Nós sabemos que as pessoas, elas são diferentes, tanto na aparência como nos costumes. Não é verdade? Se a gente for observar aí cada uma dessas fotografias, nós estamos vendo diferenças, tanto na aparência física, né, da cor da pele, o tipo do cabelo, o formato do rosto, e também na cultura delas. Então, nós vamos para o nosso ponto de partida. Quando nós analisamos essas 4 fotografias juntas, o que elas nos revelam sobre a população brasileira? A população brasileira é toda igual, a população brasileira tem uma diversidade. Diferença? São as diferenças? Isso aí. As diferenças em que sentido? De cultura. De cultura, o que mais? Ético, racial, não é verdade? O que é ético, racial? É a raça, branco, negro, pardo, certo? Nós estamos observando aí, quando a gente repara, observa essas fotografias,
a gente observa uma diversidade, diferenças, né? Étnico-racial, são várias pessoas. Agora, utilize uma palavra ou elabore uma frase para caracterizar a população brasileira. Você pode falar uma palavra ou até mesmo uma frase que vai caracterizar a população brasileira. E aí? Diferença. Diferenças. O que mais? Vou deixar eu falar um negócio. As festividades. Isso. O que mais? Nós podemos falar diversidade, certo? Podemos falar riqueza cultural, porque quando nós observamos essas frases, nós vemos o quê? Riqueza cultural. Nós estamos olhando os indígenas, estamos olhando, né, esses senhores aí embaixo que estão tocando um instrumento. A gente vê que a cultura deles é diferente. Olha o chapéu que eles estão usando. Não é verdade? Vamos agora para a página 125. Parece festa junina. Não é? Então, vamos lá, pessoal, para a página 125, todo mundo acompanhando? Ô, tia, eu saí da reunião porque a conexão aqui em casa caiu, tá? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos agora para a parte de entender geografia. Nós vamos falar sobre a diversidade cultural brasileira. Nós sabemos que uma característica marcante da nossa população, a população brasileira, é a diversidade étnica. O Brasil, quando nós olhamos para o Brasil, a gente vê uma grande mistura de raças, não é verdade? Que foram herdados dos africanos, quando vieram para o Brasil, os indígenas, os portugueses, os alemães. A gente, no nosso país, a gente encontra essa grande diversidade. E junto com essa diversidade étnica nas raças, nós temos também, pessoal, a cultura. Cada um desses povos deixaram a sua cultura para contribuir com o nosso país, certo? Esses aspectos da diversidade foi um resultado marcante da migração. Vocês lembram quando nós trabalhamos sobre migração? Os portugueses chegaram ao nosso país. Quem já estava aqui? Os indígenas, não é verdade? Depois dos indígenas vieram quem? Os africanos, que eles foram escravizados, tiveram que trabalhar como escravos. Depois que eles foram, teve a lei da abolição, onde eles eram considerados homens livres, vieram o quê? Os imigrantes europeus. Não é? Então, essas pessoas, esses povos que vieram... Oi, meu amor, pode falar. Página. Nós estamos na página 125. Tá. Então, quando nós falamos dessa miscigenação, quando nós estamos falando de miscigenação, nós estamos falando de mistura de diferentes etnias. O nosso Brasil, ele possui essa miscigenação de pessoas e fusão de cultura. São africanos misturados com indígenas, não é verdade? Alemão com brasileiro, português com italiano. Então, isso é miscigenação, essa mistura e essa fusão cultural. Então, essa miscigenação, ela contribuiu para a grande diversidade do nosso país. Nós vimos aqui africanos, indígenas, europeus e asiáticos. É importante lembrar que os primeiros povos a migrar para o nosso território, quem foi os primeiros povos que veio para o nosso território? Português? Indígenas. Os indígenas, isso aí. Os primeiros a chegarem no nosso território, pessoal, foram os indígenas, certo? E isso ocorreu alguns milhares de anos antes da chegada dos europeus, dos africanos e dos asiáticos. Os indígenas chegaram ao nosso país, ao nosso território, que na época não tinha esse nome de Brasil ainda, há milhares de anos antes dos portugueses, dos africanos e dos asiáticos. Vamos agora para a página 126. Esse conteúdo de geografia é um conteúdo muito gostoso, muito fácil de entender, porque ele é a nossa realidade.
porque nós trabalhamos, nós vimos realmente assim no nosso dia a dia essa grande diversidade, desculpa, pessoal, de culturas, de raças, não é verdade? Tem hora que a gente vai falar um pouco mais rápido, a língua enrola, né? Então, vamos lá. Só que as pessoas, elas não são diferentes só na maneira física, não é verdade? E nem na maneira de se vestir. Nós temos também manifestações culturais na culinária. Quantos pratos que nós não conhecemos? Ah, esse prato é da Itália. Ah, esse prato é lá do Japão. Ai, feijoada, não é verdade? Veio da onde? É um prato típico do Brasil. Quando a gente fala de sushi, nos lembra que país? China ou Japão? Quando nós falamos de uma bela macarronada e de uma pizza... Itália. Nós lembramos da Itália, não é verdade? Tia, eu sei disso. Tia, o sushi me lembra a China. Isso. Oi? Sushi me lembra a China. Sim, esses países, tudo é perto aí. China, Japão, lembra, né? Esse continente, esse país aí. É italiano, é porque é massa. Isso aí. Então, nós vimos também que a nossa cultura na culinária teve influência dos outros países. Agora, a feijoada. Qual é o prato típico da culinária brasileira? Feijoada. Se essa for uma pergunta feita aos brasileiros de todas as regiões do país, as respostas serão as mais variadas possível. Não é verdade? Porque dentro do nosso país, se perguntar na região sudeste, qual é o prato típico do Brasil? É bem provável da gente responder feijoada. Se a gente perguntar em outra região, nordeste, norte, quais são os pratos típicos? Eles vão responder outros pratos. Por quê? O nosso país, por causa dessa grande variedade, complexidade cultural dos outros países. Então, nós vamos ver aqui, olha, que a culinária brasileira, ela é um resultado da mistura de tradições e ingredientes que foram herdados de outros povos. Vamos ver algumas, olha aqui, alguns pratos. A culinária brasileira é variada com influências de diversas culturas. Nós temos aí a feijoada. Quem gosta de feijoada aí? Eu não. A feijoada, pessoal, ela é uma culinária de influência africana. A feijoada Os portugueses. Eu sabia que era africana, eu sabia. É africana. Agora, quem conhece esse outro prato aí? Modica de tucunaré. Que isso? Eu nem quero conhecer, tia. Pelo nome, pessoal, tucunaré já lembra a influência indígena, não é verdade? Eu ia falar isso. A gente sabe aí como eles viviam da caça e da pesca. Isso aí é um tipo de peixe, não é verdade? Ô, tia, Oi. hoje você tá trava-língua aí. Não é? Tô trava-língua hoje, segunda-feira, Pedro. Então, olha aí, essa queijadinha, esse doce gostoso, talvez muitos de vocês... Oi? Eu acho que eles não param de colocar verdade lá no chat. Então vamos, pessoal. Eu acho que Cuidado queijadinha é uma das coisas mais gostosas que eu gosto. Pois é. Então, essa queijadinha aí, pessoal, que vende muito na padaria, né? É um doce de influência portuguesa. E esse outro prato aí? Quem consegue falar o nome dele? Falafel e hummus. Falafel e hummus.
Pelo nome, a gente vê logo que é uma origem árabe. Então, vocês estão vendo como que a culinária brasileira, todos esses 4 pratos aí fazem parte da culinária brasileira. Mas elas o quê? Elas tiveram influências de diversas culturas. Nós vimos a influência da cultura africana, indígena, portuguesa e até mesmo árabe. Então, pessoal, ao investigar a origem ou a nacionalidade de pratos típicos de sua família, é possível compreender parte da cultura local e o cotidiano que você está inserido. Tanto que a página 127, olha, a página 127, a página 128 até o número 4, é uma atividade para vocês realizarem que já está lá na plataforma, para vocês entregarem semana que vem, certo? É uma pesquisa que vocês irão realizar juntamente com a família de vocês. E não vai dar. Não vai dar? Para eu fazer. Pois é. Mas é para semana que vem, meu amor. Eu vou ficar o resto do mês aqui. É? Ai, ai. Mas aí, vamos ver o que a gente... Qualquer coisa você me chama lá na plataforma, Arthur, que eu explico para você o que você faz. Qualquer coisa você faz no caderno mesmo, tá bom? É minha avó, porque o computador que tá na minha plataforma tá lá em Valadares. Então tá. Mas aí qualquer coisa, se não der para você fazer, eu já sei o motivo. E quando você retornar para Valadares, você faz, tá bom? O importante é não deixar nenhuma atividade pendente sem realizar. Agora nós vamos ver também, pessoal, nós falamos de manifestações culturais na culinária, certo? Sim. Agora, oi. O Arthur é só ir lá no Google, pesquisar PDA, colocar o e-mail da sua mãe e você... Sim, ô João Pedro, não é como ele disse, ele está sem o livro lá onde ele está, certo? Aí fica mais difícil. Aí eu já combinei com ele, se ele não conseguir entregar, né? Porque ele não está aqui na cidade, ele está sem o material, ele pode me entregar depois. Somente o Arthur. Os demais, semana que vem, certo? Agora nós vamos... Oi? São quais as páginas? Quais as páginas o quê, Samuel? Do livro. Da atividade complementar na plataforma? Já está lá, tá bom? Não precisa de você anotar, não. Depois que terminar a aula, você vai acessar a plataforma que já está lá. Vocês sabem que sempre eu coloco, tá bom, turma? Então, nós vamos falar agora, nós já falamos da culinária, que os pratos, né, os nossos pratos típicos tiveram influência de outras culturas. Nós vamos falar de arquitetura. Quem sabe o que é arquitetura? Arquiteto. É uma grande... Os arquitetos que mexem no orçado. São construções, não é verdade, pessoal? Então, ou seja, nós vamos ver também as manifestações culturais na arquitetura. As nossas construções também, elas tiveram o quê? A influência de povos antigos, de outras culturas, de diferentes culturas de outros países. Observa aí essa foto aí. É uma habitação muito comum às populações ribeirinhas na região norte do Brasil. Próxima a Manaus, Alagoas, essa foto é de 2015. Mas esse tipo de habitação é muito comum. Porque lá na região norte existem lá rios, muitos rios, e as chuvas são abundantes. Pessoal, eu gostaria que parasse com as conversas no chat, por favor. Já foi pedido, ok? Certo? E fica sempre nos mesmos alunos. Então, nós vamos parar com Samuel Batista. Desativa seu microfone.
Vamos prestar atenção na aula, sem citar nome de ninguém no chat. Nós vamos parar agora com as conversas, porque tem vários alunos pedindo vocês para parar com as conversas, para prestar atenção. Certo, turma? Porque toda vez que você digita uma mensagem, vai aguçar a curiosidade. Então, uma pessoa vai lá ler. Enquanto ela está lendo o que você está falando, às vezes que não tem nada a ver com o conteúdo, ele não escuta o que nós estamos falando da aula. Certo? Então, nós vamos fazer esse combinado. Não precisava nem te pedir mais. Eu só tô escrevendo verdade porque eu tô concordando com as coisas. Tá bom, meu amor. Eu estou falando dos demais que já estão, assim, já até estão citando nomes de outros colegas. Quarta-feira que vai ser a reunião, né? Sim, mas vamos voltar na nossa aula, tá, Rian? No final, a gente conversa sobre as outras coisas. Então, nós vamos ver aqui na região norte. Olha a região norte do nosso país. Fica lá para o lado de Amazonas, Manaus. Lá, pessoal, existem muitos rios e as chuvas são o quê? Abundantes. Então, as enchentes lá é uma coisa muito comum. Não precisa nem de ser o caso como aqui acontece enchente, porque os bueiros entopem, porque tem muito lixo na rua. Lá não, é um fenômeno natural, é muito comum as enchentes acontecerem nesse lugar. Então, as pessoas que moram nessas áreas ribeirinhas, elas têm que construir esses tipos de casa aí com essas estacas. Como que chama esses tipos de construção? Quem lembra? Palafita. Palafitas, isso aí, que fica de forma o quê? Suspensa. Lembrei disso. Não é verdade? Oi, Davi Marcos. Ô, Davi, eu não estou te ouvindo. Davi? Então, vamos continuar, pessoal. Depois o Davi fala novamente que eu não ouvi o que ele disse. Então, palafitas são casas que ficam suspensas. Olha lá, as estacas. E as casas são construídas, não é verdade? De forma suspensa. Isso acontece muito. Evitando assim, pessoal, que aconteça o quê? Que as casas ficam inundadas. Vocês estão vendo? Agora nós vamos para a página 129. Todos acompanhando aí, pessoal? Sim? Sim? Olha lá. Nós vimos que na região norte, as casas tem essa daqui, olha. São as construções palafitas, porque existem muitos rios, chove abundantemente lá, então as enchentes acontecem, é algo normal de acontecer as enchentes. Então as pessoas que moram próximo ao rio, elas têm que fazer esses tipos de construção. Agora na página 129, a gente vai observar, olha que linda essas edificações nas cidades do sul. Teve uma influência da colonização europeia, não é verdade? Dos imigrantes alemães. Olha que lindo como são essas casas. Então, essas casas têm as características da arquitetura da Alemanha. Alguma dúvida, pessoal? Eu posso prosseguir. Nath, é verdade, lembra muito quando você vê assim, você já lembra. Não é? Tanto que quando você repara essa construção, você está vendo, pessoal, que o tipo de telhado dele está inclinado. Eu não tô te ouvindo. Sabe por que lá na Alemanha os telhados são assim? Inclinados? Eu não tô te ouvindo. Não. Oi? Eu Pessoal, não tô te ouvindo. quem não está me ouvindo precisa sair e entrar novamente. Ok? Porque quando o problema é aqui na minha conexão, ninguém me ouve. Certo? Então, lá na Alemanha, pessoal, esse tipo de construção é o que mais acontece. Na verdade, é o tipo de telhado que as construções da Alemanha... Oi, Arthur Augusto. Chico, tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo. Ok. Então,
esses telhados inclinados é muito útil, pois ele evita o acúmulo de neve e mantém, assim, a casa sem risco de desmoronamento durante o inverno. Como lá na Alemanha, o inverno, né? Neva muito, pessoal. Então, esses telhados são o quê? São construídos de formas inclinadas para evitar o acúmulo de neve. Tia, mas aqui no Brasil, no caso, não neva. A gente sabe que lá na região sul do nosso país, acontece, assim, algumas nevascas raras e fracas, certo? Então, se você for reparar, tia, mas lá no sul é muito raro, é muito fraquinho essa nevasca. Por que que eles colocam esse tipo de telhado? Por causa da influência na cultura deles. Não é verdade? Ela não tem a mesma função que lá na Alemanha. É algo que vai... Perguntinha. Oi. Então, só tem uma pequena região que fica no sul, lá aqui no Brasil, né? Então, por que lá consegue nevar fraco? Então, quer dizer que aqui em Minas Gerais deveria ter algumas neves? Verdade, tia. Mas isso aí acontece só lá, pessoal. Só lá no sul. Oi? Lá é muito frio. Lá é muito frio. O inverno de lá, não é verdade? É bem mais frio do que aqui. Lá do lado... Oi? Tia, ficar lá de noite é um terror. Pois é, lá pro lado de Santa Catarina. Então, nós estamos vendo aí, pessoal, que houve sim uma influência da migração, o quê? Posso falar uma coisa? Sim, pode falar. Migração europeia. E Ouro Preto? Ouro Preto, sim. Então, também as casas de lá são bem parecidas com essa aqui, só que não telhado. Algumas coisas da cultura dele também. Ouro Preto já é uma cidade histórica, não é verdade? Bem rústicas, assim. Bem rústica. Tanto que quando se vai fazer uma reforma lá, tem que se reformar, mas tem que permanecer o mesmo estilo, eles não podem mudar o estilo da cidade. Então, nós... Mais alguma coisa, Pedro Lucas? Não? Então, olha aqui, pessoal, a gente está vendo outro exemplo aí, muito representado na cultura do povo, que são as habitações indígenas, olha. Vocês estão vendo aí? Em geral, essas casas são feitas, né, a partir do aproveitamento dos recursos naturais. Nós sabemos que o indígena, ele utiliza tudo que é da natureza. Folhagens, não é? Palha, madeiras, argilas. As casas, quando a gente olha, elas podem parecer simples, mas é importante lembrar que os indígenas vivem na condição de seminômades. O que é seminômades? Quem sabe falar? É tipo nômade que está mudando de lugar, né? Fixa por um período de tempo. Os seminômades, pessoal, ele mantém residência fixa por um período não muito longo de tempo, mas eles realizam mudanças do local ao longo da vida. Então, os seminômades, eles permanecem em um lugar não por muito tempo. Eles fazem a moradia deles, sim. Eles fixam a moradia dele, mas por pouco tempo em um lugar. E eles ficam fazendo o quê? As mudanças de local, né? Ao longo da vida. Os nômades, a gente sabia que quando acabava os alimentos dos nômades, né? Eles iam o quê? Eles mudavam, eles migravam para outros lugares. Tanto que eles não fixavam moradia, eles não construíam casas para mudar. Eles viviam, né, nas cavernas, nas grutas, acabava o alimento. Esses semi-nômades, eles fixam uma moradia em um determinado lugar, mas é por um tempo pequeno. Vocês estão vendo aí essas habitações da aldeia? Pode chamar ele de nômade também. Porque eles fixam moradia.
os nômades, eles não fixavam moradia. Eles mudavam com mais frequência. Entendeu? Os seminômades, eles não mudam com essa frequência igual os nômades. Eles fixam a moradia, eles ficam um período, né, que não é muito longo nesse lugar. Só que eles realizam várias mudanças ao longo da vida. Certo, pessoal? Isso que é seminômades. E é importante observar também a localização das habitações indígenas. Vocês estão vendo aí que as habitações indígenas, elas sempre ficam próximas ao rio. Porque se os indígenas, eles têm a natureza como seu recurso fundamental, então eles ficam perto do rio, porque é o local onde eles pescam. Certo? Alguma dúvida? Sim ou não? 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 Então, nós vamos para a página 130, pessoal. Agora que nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Gabi falou, sobre as cidades históricas, como Ouro Preto, aqui na nossa cidade de Minas Gerais. Olha aqui. Nós estamos olhando aqui essa imagem da nossa cidade de Ouro Preto. Meu irmão mora lá, tia. Essa cidade de Ouro Preto, pessoal, ela teve a influência portuguesa. As casas possuem um estilo bastante similar, quer dizer, um estilo bastante parecido com as casas que existiam em Portugal na mesma época. Então, aí, nós estamos vendo aí a influência de Portugal em Ouro Preto, Gabi. Por isso que é considerado uma cidade histórica, não é verdade? Tem mais muito casas desse tipo lá em Portugal, né? Não é verdade? Além disso, pessoal, a grande presença de igrejas nessa paisagem aí evidenciam, né, fortemente a influência do catolicismo, que é uma cultura relacionada que foi introduzida pelo colonizador europeu. Olha que lindo também a cidade de Ouro Preto. Olha a quantidade, a gente vê igrejas, não é verdade? É a influência do catolicismo. Oi? Fui lá. Lá é lindo, tem um montão de museus, igrejas e essas casinhas que são quase iguais. É verdade, é muito linda essa cidade de Ouro Preto. Então, vamos lá, turma. Agora nós temos 3 atividades para realizar. Vamos lá? Eu não vou mostrar a resposta para vocês. Vocês vão tentar encontrar a resposta, certo? A nossa cultura é influenciada por diferentes povos. Nós vimos isso. Nós vimos que a nossa cultura brasileira foi influenciada pelos indígenas, já que eles estavam no Brasil, e outros que chegaram ou foram trazidos como os africanos. Nós sabemos que os africanos eles vieram de forma forçada para o nosso país, não foi verdade? Os indígenas já estavam aqui, certo? Os portugueses, eles chegaram, eles vieram por livre e espontânea vontade. Já os africanos, eles foram forçados a migrar para o nosso país, porque eles teriam que trabalhar como escravos. Quais são os outros povos que chegaram no Brasil e influenciaram a nossa cultura? Sem falar, né, dos indígenas, que nós já falamos, dos portugueses e dos africanos. Quais outros? Quem pode falar um para mim? Japonês. Japoneses. Europeu. Os alemães que nós vimos lá, as casas com telhado, não é verdade? Com o telhado inclinado. Oi, Pedro Lucas. Eu não tô... na verdade, pessoal, nós já até falamos aqui os portugueses, né? Nós já falamos, eu já tinha falado dos portugueses, mas tudo bem, você pode registrar aí os portugueses.
Eu que já tinha falado. Na resposta, não tinha falado os portugueses. Tinha falado os indígenas e tinha falado os africanos. Então, nós vimos aí os alemães, os italianos, os árabes, os japoneses e outros povos. Certo? Gabi, tá um silêncio aí hoje, Gabi. Vamos lá, turma? Podemos ir para número 6? Não. Sim. Quem ainda não respondeu, pessoal, responde aí, olha. A nossa cultura foi influenciada, sim, por outras culturas, não é verdade? Os portugueses, os alemães, tanto que a gente viu que a cidade de Ouro Preto é influência dos portugueses, dos árabes, japoneses. Agora, número 6, turma, é uma resposta pessoal. Na região onde você mora, em sua família ou em sua escola, existem pessoas que vieram de outros países? Você conhece pessoas na sua família ou na escola que eles nasceram, eles viveram em outros países e estão no nosso Brasil? Não. Oi, Esther. Rapidinho. Pode sim, meu bem. Ô, tia, na escola que eu estudava, lá no estadual, tinha uma menina, uma amiga minha que veio, ela veio lá da Colômbia. Da Colômbia. Ô, tia, Oi, Samuel. tia, Davi. os avós do meu amigo da minha antiga escola eram italianos. É? Só um minutinho. Terminou, Davi, de falar? Tia. Isso. Agora, João Pedro, você pode falar. Tem que esperar o colega. Yasmin, só um minuto. Nós temos que esperar o colega terminar para a gente ativar o microfone e falar. João Pedro, fala e depois Yasmin. Na verdade, todos nós conhecemos aquela menina que morava em frente à escola. A Sofia, não é verdade, que estudou com a gente ano passado. Ela veio dos Estados Unidos, não é verdade? Ficou alguns meses aqui e depois ela retornou de novo para o país de origem dela. Certo? Mas, tia, não Oi, sei. Amanda. Ela voltou e não É retornou. isso que eu ia falar, tia. Eu ia falar Não, ela isso. estava na escola. Você falou da Sofia, Yasmin, isso aí. Oi, Amanda. Quando ela estava na escola, tia, ela disse. Não sei se ela disse isso mesmo, mas pelo que eu lembro é isso. Ela disse que nasceu no Brasil, foi pra lá, depois veio pra cá, depois ela voltou. Né? Não, parece que ela nasceu, foi lá, Amanda. Tia, aí eu Os pais dela, a família dela é brasileira e Isso. ela nasceu nos Estados Unidos. Isso aí, a família dela é brasileira, os pais foram para lá, para os Estados Unidos, e a Sofia nasceu lá. O irmãozinho dela também, eu não sei se nasceu lá ou se nasceu aqui nesse tempo que eles, né, permaneceram aqui, ficaram aqui no nosso país. Agora nós vamos para a última atividade de hoje, lá na página 131. Tia, Oi? Posso falar? A Yasmin, ela tem o contato da Sofia. Oi, Samuel Batista. Verdade. Ô, tia, na questão 6 tem que justificar tem que falar qual país ou só? Não. Precisa não, que não está pedindo para justificar. Está te perguntando se você conhece, na sua família ou na escola. Você pode colocar sim ou não. Você precisa justificar quando pede no enunciado da questão. Justifique, explique. Ali, no caso, você só vai contar, relatar se você quiser. Então, vamos para a questão de número 7, da página 131.
da página 131, questão de número 7. João Pedro, desativa seu microfone, por favor. Obrigado. No município onde você mora, é possível identificar influências arquitetônicas de diferentes culturas na paisagem? No nosso município de Governador Valadares. Tia, Oi. no centro tem loja chinesa. Isso aí. Nós conseguimos identificar, pessoal, influências arquitetônicas. São influências nas construções das casas. Não, tia, eu não sei. Isso aí, pessoal, é uma resposta pessoal também. Não é verdade? A gente consegue identificar no nosso país, sim, influências dos Estados Unidos. Muitas pessoas que vivem lá, que constroem as suas casas aqui, geralmente querem construir casas parecidas com a dos Estados Unidos, aquela cozinha, na verdade, com aquela mesa no centro da cozinha. Eu já vi uma loja chinesa. A minha prima, ela mora nos Estados Unidos. Ela tem 2 casas aqui. E Estou gostando da sua participação hoje, tá, Isabelle? Muito bem. Caio, quer falar alguma coisa, meu amor? Você conhece alguma influência arquitetônica, né, de diferentes culturas? Mariana, Luísa, o Gustavo, Augusto, a Fernanda e a Beatriz quiserem participar também. Isso aí é uma resposta pessoal. Oi. Oi, foi o Miguel? Aquelas casas... Oi, Miguel. O tia que não saber, coloca não, só... Vai. Observa aí, vamos observar se na nossa cidade tem algumas construções arquitetônicas que lembram culturas de outros países. Observe. Eu não sei, tia. Oi, Gabi. Do que eu vi, eu acho que não. Não? A gente, pessoal, talvez vocês nunca viram, não repararam, mas a nossa cidade, sim, tem algumas paisagens arquitetônicas, sim, que lembram outras culturas, como eu citei, a dos Estados Unidos, né? Portugal também, tem algumas coisas de Portugal. Talvez vocês não repararam, mas que existem algumas influências, existem sim, turma. Certo? E por aqui, pessoal, vocês acreditam que a nossa aula já está acabando? Ai, tia. Passou tão rapidinho, não é verdade? Sim. Pois é, olha, vocês terão uma atividade, pessoal, para fazer lá na plataforma. Como eu disse, eu vou